As Escrituras hoje começam dizendo uma palavra que é colocada na boca de Deus, que hoje ou em algum momento da nossa vida nos aflige ou nos afligiu. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. A solidão, o abandono, a traição, a insuficiência, o sentir-se pequenos, nos aflige de algum modo, e todo o nosso sofrimento tem a ver com isso. Todo sofrimento tem a ver com isso. Eu não sou suficiente para aquilo que eu deveria ser. Eu me encontro incapaz, eu me encontro inútil. E é claro que isso nos faz sofrer. Nós gostaríamos de ser mais plenos, mais felizes, mais santos, de experimentar mais paz. Mas essa é a nossa condição. Quando nos olhamos no espelho, nos nossos próprios olhos, para o nosso rosto, para a nossa vida, o que nós vemos? E deveríamos ver fundamentalmente duas coisas que se complementam e que se refletem nessa primeira leitura do livro do Gênesis. Em primeiro lugar, nós somos criação de Deus. Deus nos fez com todo carinho, com as suas próprias mãos. Nós somos e deveríamos ser aquilo que Ele nos fez para aquilo que Ele nos fez. Isso deveria nos encher de uma santa alegria. Nós somos obra das mãos de Deus. De fato, embora não apareça a palavra no relato da criação, que nós acabamos de ler, Deus é apresentado como um oleiro. Esse jarro, esse vaso, que está nas mãos de Deus, foi Ele que fez, e Ele continua a esculpi-lo para que atinja toda a perfeição para a qual ele foi criado. É uma imagem tão bonita, né? Isso deveria nos encher de esperança, porque Deus continua interessado por completar em nós aquela obra começada. Mas ao mesmo tempo, a outra coisa que nós devemos perceber a nos olharmos no espelho é que ainda falta, é que ainda somos incompletos, é que ainda somos pequenos, ainda não somos algo que nem mesmo nos agrada. Muitas vezes que não agrada a Deus. Mas, se nós estamos nas mãos de Deus, nada melhor do que confiar e continuar acreditando que, estando nas mãos dele, ele vai continuar realizando a sua obra. E quando o autor do livro do Gênesis fala sobre a solidão, ele nos dá pistas sobre o desígnio de Deus para o homem, para o ser humano. E muitas vezes a gente lê essa passagem e parece um pouco o conto da carochinha, né? Não foi assim que aconteceu. Bom, seja como tiver acontecido, o fato é de que Deus nos fez com as suas mãos, embora Deus não tenha mãos e seja uma linguagem antropomórfica. Mas o fato é que Deus não nos fez para que nós estejamos sós. Ele nos fez para uma plenitude. E como isso se retrata nesse relato? Bom, primeiro, essa expressão, não é bom que o homem esteja só, reflete uma realidade profunda do ser humano. Além dessa que nós acabamos de comentar, dessa incompletude, também reflete algo precioso e profundo do ser humano, que é a sua interioridade, que inclusive é sinal e expressão da espiritualidade. O homem é espírito, tem uma alma espiritual. Ele é muito mais do que os animais e muito mais do que o resto da criação. E também reflete essa finalidade do homem
Deus criou o homem para a comunhão interpessoal. De propósito, existe no homem uma limitação que só se compensa e só se resolve quando ele entra em comunhão. Quando ele entra em relação e se completa com o outro. E é por isso que se fala de uma auxiliar semelhante. Indica complementariedade. Aqui, auxiliar não significa menos. Não significa simplesmente, não sei, uma ferramenta na mão do homem. Não é isso. Até porque quando essa palavra em hebraico, auxílio, designa também o auxílio que Deus confere a seu povo. Ou seja, não é uma ajuda qualquer. É uma ajuda importante e substancial. O relato também diz que o homem deu nome a todos os animais. Dar nome, frequentemente, significa ter domínio. E, de fato, Deus coloca os animais sob o domínio do homem. Toda a criação está sob o domínio do homem. O que é uma diferença em relação com a cultura da época é quando, no relato, se fala dessa tirar a mulher da costela do homem, que é da substância de Adão. Primeiro, o sono profundo, que não é que Adão dormiu, simplesmente. É como o sono de Abraão, é um paralelo, é um sono misterioso, como um êxtase, em que o homem fica na presença de Deus. Deus está presente. Ele não compreende essa presença e ele não pode compreender o alcance daquela ação de Deus a partir dele e na vida dele. E assim é que Deus vai e pega do homem a costela. E pode parecer, né, dá a impressão, e às vezes é isso que eu escuto, né, ou a gente sente, que Deus pegou lá uma costelinha qualquer e fez a mulher, né? E tá tudo certo. Mas tirar a costela significa tirar, precisamente, toda a proteção do coração. E é como tirar de dentro do homem o próprio coração, da sua substância. Não é um órgão qualquer. É como se Deus tirasse o homem do próprio homem para fazer outro igual a ele. É como se a partir desse momento o homem deixa de ter algo que é essencial da sua natureza e para que ele cumpra a sua finalidade, e esse algo está em outro com o qual ele tem que compartilhar a sua vida para que juntos cheguem a essa plenitude. Ele já não pode sozinho. E é o coração dele que está no outro. E isso o faz vulnerável. E vejam como a vulnerabilidade é parte do amor. Para que nós amemos, temos que estar dispostos a sofrer, a ser traídos, a ser abandonados, porque o nosso coração está com o outro. E Deus nos fez assim, porque também é dentro dessa vulnerabilidade que Ele nos faz fortes, para que juntos sejamos completos e realizemos todo esse desígnio de Deus de perfeição. Um desígnio de infinito. O homem é muito mais. Em português, não se reflete o jogo de palavras que o autor faz quando ele escreve, tirou a costela do lado de Adão. Porque a palavra costela, que vem do sumério, significa, ou tem a mesma raiz de vida. Eva significa vida. Deus tirou de Adão vida para dar mais vida, para transformar a vida. Assim vemos que de modo algum a mulher é inferior ao homem. Ela é da mesma natureza e um é necessário para o outro, na mesma proporção. E tudo isso é iniciativa de Deus. E apresentou Eva ao homem, porque Deus é que realiza essa obra. Isso é obra das suas mãos.
Tudo é iniciativa divina. E a mulher, ela se enquadra, inclusive, no contexto da relação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E é nesse contexto que se dá essa percepção de aliança. Deus faz uma aliança com o homem. A partir de agora, não só a mulher é uma parte especial da vida do homem e o homem da mulher. Deus ocupa um lugar especial na relação entre ambos. É uma aliança entre esses três. E a gente vê como isso é importante para o homem nessa exclamação de Adão: desta vez sim, é osso dos meus ossos. Não é uma exclamação de qualquer alegria, é de uma alegria profunda, é de um regozijo, é imensa a alegria de Adão que não cabe dentro dele. Porque ali agora encontra aquela que o completa. E com ele vai viver essa vocação à plenitude. Osso dos meus ossos, na linguagem semítica, significa grau de parentesco, mas no fundo significa mais do que isso. Porque significa essa participação de uma mesma natureza e de duas pessoas que têm os mesmos direitos. São iguais na sua substância e na sua missão. E uma precisa da outra. De fato, o nome Eva, mulher, Isha, por oposição e complemento a Ish, que é o homem. Então a mulher é aquela que não é o homem, mas juntos eles são tudo aquilo que Deus sonhou, o homem e a mulher. E quando o relato diz que primeiro foi criado o homem e depois a mulher, não significa de modo algum uma diferença de categoria entre ambos. E depois o relato se conclui dizendo: e por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, porque esses laços são mais fortes ainda do que aqueles que unem os pais aos filhos. Isso é muito importante na relação do casal. O primeiro vínculo é entre o homem e a mulher. E esse vínculo é mais forte do que o vínculo que une o pai ao filho. Porque também os filhos precisam que esse vínculo seja santo, para que eles se percebam amados e sejam capazes de reproduzir eles mesmos com outros esse vínculo. E eles mesmos serem capazes de realizar essa aliança com Deus e com o outro. E é disso que fala nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, quando discute com os fariseus sobre o divórcio. Muito importante, então, compreender o que diz o livro do Gênesis, para que a gente entenda qual é a razão de ser da discussão entre Jesus e os fariseus. E para Jesus, além do que significa no plano de Deus o matrimônio, Jesus pede aos seus discípulos um amor muito maior do que aquele que era proposto dentro da cultura daquele momento, especialmente entre os fariseus, de uma relação funcional. Jesus disse: não foi para isso que o homem foi feito, nem a mulher, e o matrimônio é muito mais do que isso que vocês pensam. E para Jesus, além do plano original, existe o plano de redenção, é claro, são a mesma coisa, mas Jesus se apresenta a Ele mesmo como o modelo do que tem que ser a relação entre o homem e a mulher, porque a relação entre Jesus e a igreja, Jesus e o esposo e Jesus e a esposa, é uma relação de indissolubilidade. É uma relação do amor mais pleno e mais perfeito. E é por isso que São Paulo, na sua carta aos Efésios, fala sobre esse mistério da relação entre o homem e a mulher, a relação do matrimônio, e ele diz: eu me refiro ao mistério entre Cristo e a igreja, do que é o amor de Cristo pela igreja, pois assim deve ser o amor de um homem pela mulher. E isso é muito importante, irmãos, que nós, que fomos chamados ao sacerdócio, né? A gente acabou de falar sobre o matrimônio, que é uma coisa mais maravilhosa do mundo, e de repente, puxa, que pena, Deus não me fez para o matrimônio, olha só que frustrado que eu vou ser a minha vida toda.
eu não vou ter esse complemento. Não. Nosso Senhor se apresenta precisamente como o modelo. Nós, como sacerdotes, nós somos essa luz também diante do mundo que lembra as pessoas o que deve ser o matrimônio. Porque na nossa fidelidade a Cristo e à Igreja, no nosso amor, que também nós escolhemos, elegemos uma só esposa, que é a Igreja, nesse martírio de cada dia, muitas vezes no que parece ser essa solidão de cada dia, que às vezes vai ser, tem dia que nos sentimos sós, é verdade. Mas nos braços de Deus encontramos esse consolo para que nós continuemos sempre fiéis à Igreja. Nós fomos feitos para a Igreja, como Cristo. E somos nós, esse Cristo em relação com a Igreja, que precisa lembrar ao mundo o que é o amor de Deus que nos une. Para que os casais, nossos pais, e aqueles muitos que vamos acompanhar também, eles sejam capazes também da fidelidade a Deus. A referência do amor que deve haver entre o esposo e a esposa, entre Cristo e a Igreja, entre nós e a Igreja, é o amor de Cristo. Um amor total, sem limites. Que assim seja.